A Tropa dos Lanternas Verdes são um dos grupos de personagens criados por alguns dos seres mais antigos e poderosos do universo, do multiverso da DC, os Malthusianos. Houve mais de uma tentativa de trazer ordem no universo da DC, sendo uma dessas tentativas os Caçadores Cósmicos, um grupo de robôs que respondiam diretamente aos Guardiões. Esse grupo se mostrou um enorme fracasso ao destruírem quase toda a vida que existia no setor 666 do universo da DC, fazendo assim com que os sobreviventes que restassem disso, posteriormente criaram a Tropa dos Lanternas Vermelhos, com raiva, do que tinha acontecido. Afinal, a Tropa dos Lanternas Vermelhos é alimentado pela raiva. Nada melhor do que um grupo inteiro de pessoas que viu sua casa, sua terra, seus parentes serem mortos pelos robôs ali dos Guardiões. Inclusive os Lanternas Vermelhos, que seriam, como a gente sabe, um dos maiores inimigos dos Guardiões e da Tropa dos Lanternas Verdes. Então sim, os Guardiões criaram seus próprios inimigos. Reconhecendo então o erro deles, dessa forma os Guardiões decidiram nunca mais utilizar máquinas sem emoções, e sim utilizar algumas pessoas escolhidas a dedo do próprio setor que protegeria. Os Guardiões então manipularam com sucesso a energia verde, que era fortalecida pela entidade Ion, a entidade que representa na DC a força de vontade, armazenando então a energia dessa entidade em anéis de poder. Eles espalharam esses anéis para cada setor do universo, aonde aquele que demonstra ser a maior força de vontade daquele setor faria parte então da Tropa dos Lanternas Verdes. Mas se cada setor do universo recebeu um membro da Tropa dos Lanternas Verdes para ser seu guardião e proteger aquele setor ali, os planetas e a vida naquele setor, aonde é que estava o Lanterna Verde responsável pelo setor aonde estava o planeta de Krypton, o setor 2813? Talvez o personagem ligado ao anel não tivesse a capacidade de antecipar a destruição do planeta de Krypton, mas com certeza ele seria capaz de ajudar pelo menos na evacuação da população, ou então avisar os Guardiões sobre isso. E esse Lanterna Verde, que no caso era para ser o protetor do setor espacial aonde se localiza o planeta de Krypton, ele não tinha só que proteger Krypton dessa destruição, mas também ele deveria proteger Krypton de outras ameaças, de outros problemas. Por exemplo, também temos relato nos quadrinhos de que Brainiac, um grande vilão da DC, também já atacou Krypton e raptou algumas das suas cidades. Fora que os Guardiões do Universo já revelaram que Krypton era sim um planeta muito importante dentro do universo. Existem alguns planetas que são de extrema importância, dentro da continuidade da DC Comics. Um deles é o planeta Terra, que é o centro do multiverso na DC, e o outro é Oa, o centro também do universo e também o planeta de Krypton. Os próprios Guardiões já admitiram nos quadrinhos que não ter protegido ainda mais o planeta de Krypton foi sim um grande erro deles. Mas então quem que era o Lanterna Verde responsável por esse setor? É isso que veremos e responderemos aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou o Caio Ferreira e vem comigo. E só lembrando também que o Superman, ele foi o primeiro herói a nascer nos quadrinhos da DC. Logo, o Superman é muito mais antigo, cronologicamente falando, do que os próprios Lanternas Verdes e do que os Guardiões. Então, quando o roteirista responsável por criar a Tropa dos Lanternas Verdes colocou, os personagens ali no papel dos quadrinhos, o Superman já existia há muito tempo. Logo, o planeta natal do Superman já tinha explodido há muito tempo também. Então, essa é uma resposta que os roteiristas tiveram que dar muito tempo depois da criação do próprio Superman e da explosão de Krypton, já que posteriormente acabou surgindo esse questionamento de onde estava o Lanterna Verde que devia proteger esse setor. Então não foi algo muito planejado pelos roteiristas da DC. O escritor Elliot McGinn foi o primeiro a tentar responder essa questão. Como ele, além de profissional, também era um grande fã de quadrinhos, ele tinha esses mesmos questionamentos, que apenas os consumidores poderiam chegar. Ele foi um dos primeiros a pensar quem que era o Lanterna responsável por Krypton e trouxe então para nós uma resposta até que interessante. Mas indo então para a resposta, o Lanterna responsável por proteger Krypton era o Tomar Re, o primeiro Lanterna Verde que o Hal Jordan conheceu, e também foi um dos mais famosos da Tropa dos Lanternas Verdes. Inclusive, alguns de vocês podem até mesmo se lembrar do Tomar Re, já que ele apareceu na maioria das animações dos Lanternas. No próprio filme live action dos Lanternas Verdes, ele também apareceu. E para explicar melhor essa situação, pra falar a verdade, os Guardiões, eles sabiam do perigo que Krypton estava passando, enfrentando, e enviaram então o Tomar Re para lidar com essa situação. Os Guardiões também sabiam que essa não seria uma tarefa fácil, já que os kryptonianos era uma raça muito orgulhosa e não gostavam muito de ajudas externas. Isso também se deve ao fato dos kryptonianos serem uma das raças mais avançadas tecnologicamente do multiverso da DC, o que só aumentava, a prepotência dessa raça. Os próprios primos dos kryptonianos, os Deshamitas, era uma raça extremamente xenofóbica também. Os Deshamitas, eles conseguiram sobreviver, além dessa explosão de Krypton, e posteriormente também sofreram uma ameaça a nível de extinção igual a de Krypton, sendo depois ajudados também por membros
membros dos Lanternas Verdes. Mas vale lembrar também, cara, que mesmo com esse perigo considerável da extinção dos Deshamitas, assim como os Kryptonianos, os Deshamitas não queriam aceitar a ajuda dos Lanternas Verdes, o que nos mostra então um pouquinho de como deveria ter sido, né, a recepção dos Kryptonianos de recusar essa ajuda estrangeira. Mas voltando então ao Lanterna Verde, né, ele estava pronto para utilizar um elemento que poderia ser a salvação para todos os problemas de Krypton. Esse elemento era o Stellarium e seria responsável por absorver parte da pressão tectônica do planeta de Krypton e assim salvar os seus habitantes. Mas aqui que entra o problema, cara, por conta da exposição à radiação amarela que esse Lanterna Verde, o Tomahawk, acabou ficando exposto, ele temporariamente ficou cego e dessa forma ficou incapaz de salvar o planeta de Krypton. Só que o elemento que ele recolheu, né, acabou se espalhando e mesmo sem a sua visão, ele foi capaz de reunir as partes necessárias para salvar os Kryptonianos, mas ao recuperar a visão, ele presenciou em primeira mão o fim de uma das maiores raças do universo. Ao ser atingido pela explosão, o Tomahawk ficou muito ferido e foi depois achado pelos Guardiões. A partir daí, ele foi levado para a sede dos Lanternas Verdes para se recuperar e voltar às suas funções. Esse é inclusive o maior arrependimento do personagem dentro dos seus anos como membro da tropa dos Lanternas Verdes. E uma curiosidade interessante, né, sobre isso é que os Guardiões revelam nessa história que os próprios Guardiões estavam de olho no Kal-El e que queriam que no futuro o Kal-El, que é o Superman, se juntasse também à tropa dos Lanternas Verdes. Imagina aí, cara, o Superman oficialmente como Lanterna Verde. Como os Guardiões são entidades cósmicas, uma das raças mais poderosas, antigas e inteligentes, né, do universo, conhecendo até mesmo o multiverso, eles obviamente sabiam que o Kal-El viria a se tornar muito poderoso e importante no futuro desse multiverso. Mas aí você pensa, se eles queriam o Kal-El, se Krypton não tivesse explodido, né, o Kal-El teria crescido, teria ido para a tropa dos Lanternas e nunca teria vindo parar aqui na Terra. Então será que se o Kal-El, o Superman, tivesse sido criado em Krypton, depois ido para a tropa dos Lanternas Verdes, ele seria o Superman que nós conhecemos hoje? Acho que nunca saberemos. Na real, eu acho que não, né, cara? Ele é o Superman que a gente conhece hoje pela criação que ele teve com os Kents aqui na Terra. Mas com certeza, o Superman, com o anel de poder dos Lanternas, com o poder ilimitado que a força de vontade dá para o Superman, ele seria o Lanterna mais poderoso a vagar pelos cosmos. Mas então, apesar dessa história responder muitas perguntas, ela nunca foi de fato considerada assim canônica. Muitos escritores dos quadrinhos já circularam por essa questão e até consideraram, né, essa versão do Tomahawk, mas nada assim de fato oficial. Inclusive Grant Morrison, um dos maiores escritores de todos os tempos dos quadrinhos, considerava essa história um Elseworld, quer dizer, um título não canônico, né? Quer dizer que essa história faz parte de uma outra realidade, um outro universo. Mas e aí, cara, você sabia dessa curiosidade? Quer saber mais coisas sobre o universo dos Lanternas Verdes, esse universo da DC Comics? Comenta aqui embaixo que eu trago vídeos pra vocês. Falou, valeu, tamo junto. Fui.